Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal do PET Mecânica. E hoje nós viemos com um exercício dos conteúdos abordados nas duas últimas videoaulas aqui no nosso canal. O nosso livro-texto é novamente o livro do Merriam, sexta edição. Nós vamos estar resolvendo o exercício número 31 do capítulo 6, que é o capítulo que aborda a dinâmica de corpo rígido. Então, o que ele fala nesse exercício? Ele fala que a gente tem esse mecanismo e nós temos duas barras, AB e CD, e essas barras que elas não têm inércia, ele considera a inércia delas desprezível, elas são acopladas a esse semicírculo aí, que se movimenta junto com elas no movimento de translação curvilínea. E as barras elas têm uma rotação em torno dos pontos D e A, que elas são fixadas por pinos a essa outra barra vertical aí, que está fixando todo o sistema ao solo. Então, algumas informações importantes que ele deu no exercício é que as medidas foram dadas em milímetro, que o sistema parte do repouso. Então, a gente pode dizer o quê? Que como ele parte do repouso, o ômega inicial, o ômega no instante que a gente está analisando, o momento que ele parte do repouso, é igual a zero. Ele fala que a massa do semicírculo é 70 kg, apesar da massa das barras ser desprezível, e ele fala também que existe um momento de binário atuando na barra de baixo, na barra B, que é um momento que vale 600 Nm. E ele pede para a gente calcular qual vai ser o valor das duas forças, a força tanto na direção tangencial como na direção normal, que vão ser suportadas pelo pino que fixa a barra no ponto A. Começando pela nossa barra AB, nós vamos estar avaliando ela inicialmente. Então, a gente colocou o nosso sistema de coordenadas aqui na direção tangencial e na direção normal, considerando esses os sentidos positivos, e a gente distribuiu as forças que vão estar atuando sobre a nossa barra. A gente sabe lá de uma definição que a gente viu lá em Mecânica 2, que quando uma barra ela pode ser chamada de um elemento de duas forças, essas duas forças elas vão estar atuando na direção que liga os pontos onde elas estão atuando, e elas vão ter sentidos contrários e vão se anular, desde que nenhuma outra força externa esteja atuando sobre a barra. Mas no nosso caso aqui, a gente tem esse momento de binário aqui. Então a gente não sabe qual vai ser a direção das nossas forças resultantes. Então a gente tem que decompor elas na direção tangencial e normal para conseguir obter os valores delas. E é exatamente isso que o exercício nos pede, o valor de AT e AN. Então, para começar, se a gente começar equacionando com um somatório de momentos, a gente vai fazer um somatório de momentos no ponto A. Só que como a gente viu o somatório de momentos no ponto fixo, que a gente viu na dedução das últimas aulas, é I vezes alfa. Só que o enunciado nos diz que a inércia da nossa barra é desprezível. E como a gente sabe que o momento de inércia depende das massas, a gente vai acabar desprezando esse termo. Então, o nosso somatório de momentos em A tem que ser simplesmente igual a zero. Então, considerando que o nosso eixo K, em que atuam os momentos, ele é negativo, apontando para o centro da folha, então a gente vai ter um momento de binário, a gente sabe que ele atua em qualquer ponto da barra, então a gente tem que colocar ele na nossa equação. Então a gente vai ter menos 600 e menos 0,75, força B na direção tangencial, e isso tem que ser igual a zero. As forças A e a N, a T e a N, elas não causam momento, porque elas estão atuando exatamente no ponto que a gente quer descobrir o valor do somatório de momentos, e a força BN, a linha de ação dela, ela também atravessa o ponto A, então ela também não vai estar causando momento naquele ponto. Então, resolvendo esses cálculos, a gente vai obter que o nosso BT ele vai valer menos 800 newton. Só que agora a gente quer descobrir, na verdade, o valor de AT, que foi o que o enunciado nos pediu. Então, se a gente fizer um somatório de forças na direção tangencial, que é igual a massa da barra vezes a aceleração tangencial do centro de gravidade, massa desprezível novamente, então a gente vai ter que, considerando BT positivo, a gente vai usar o valor que a gente acabou de encontrar, então a gente vai ter BT menos AT tem que ser igual a zero. Então, o nosso AT vai acabar dando
menos 800 newton também. Bom, para a primeira parte é isso. Agora a gente vai estar trabalhando com o diagrama de corpo livre, nosso semicírculo. Aqui a gente fez o diagrama de corpo livre do nosso semicírculo e, como vocês podem observar, as forças BT e BN, a gente colocou elas no sentido contrário do sentido que a gente tinha colocado na barra AB anteriormente. Isso é uma característica do princípio da ação e reação, que num corpo as forças atuam num sentido, no outro elas têm que atuar no outro sentido. Considerando por uma definição lá de centro de gravidade, a gente pode ver que o nosso centro de gravidade aqui desse semicírculo ele está deslocado desse ponto aqui. Como vocês podem observar aqui, ó, esse R barra que eu desenhei agora, ele representa o deslocamento do centro de gravidade em relação a essa linha vertical aqui no nosso semicírculo. Isso pode ser obtido de tabelas, de outros livros, como o livro de estática. Eles têm essas tabelas que dão o valor do deslocamento do centro de gravidade para esse caso do semicírculo. Então, se a gente vê lá, a nossa equação que nos dá isso é igual R barra vai ser 4R sobre 3π. Então, se a gente substituir nossos valores, o nosso raio, como a gente viu na figura anteriormente, o raio do semicírculo vale 500 milímetros, e isso é meio metro, dividido por 3π. Então, o nosso R barra ele vai acabar valendo 0,212 metros. E agora, dando continuidade para os cálculos, só que dessa vez no círculo. Essa força aqui atuando no ponto C, a gente colocou ela na direção normal apenas por causa daquela característica do corpo de duas forças atuando sobre ele. Como a barra de cima, a barra CD, não tem nenhuma força externa atuando sobre ela, a gente sabe que as forças, tanto em C quanto em D, elas vão estar atuando na linha de ação que liga os pontos C e D. Então, a linha que liga os pontos C e D está na própria direção da barra. Então, a nossa força em C vai estar na direção da barra. Com isso, a gente consegue estar dando continuidade aos nossos cálculos para estar achando os valores que a gente deseja. Bom, a gente vai começar com um somatório de forças na direção tangencial. Isso tem que ser igual a massa vezes a nossa aceleração tangencial do centro de massa. Nesse caso aqui, a gente está analisando outro corpo rígido. Nesse caso, a gente está estudando o corpo rígido que tem massa, que foi os 70 kg que o nosso exercício do enunciado nos deu. Bom, então, se a gente fizer esse equacionamento e colocar que o nosso eixo tangencial é positivo nessa direção, a gente vai ter que o nosso BT ele está atuando em menos BT. Isso tem que ser menos o nosso peso. Quando a gente projetar ele nessa direção, ele também vai estar no sentido negativo da direção tangencial. Então, vai ficar massa vezes aceleração da gravidade vezes cosseno de 30 graus. Da onde que veio esse valor 30 graus? Se vocês observarem lá no outro desenho, essa direção aqui forma com a vertical um ângulo de 60. Então, se isso acontece, essa outra direção aqui, que é a direção normal a essa direção, que é a nossa direção tangencial no caso, ela vai formar um ângulo de 30 graus com a vertical. Então, por isso, se a gente quiser projetar uma força na direção vertical para a nossa direção tangencial, a gente tem que multiplicar por cosseno de 30. Então, mais isso vai acabar tendo que ser igual a nossa massa vezes a nossa aceleração tangencial. Então, agora, se a gente substituir os valores, a gente vai ter que menos 800, menos novamente 70 vezes 9,81, considerando para a gravidade, vezes o cosseno de 30, tem que ser igual a 70 kg vezes AT. Então, resolvendo esses cálculos, o nosso AT vai acabar dando 2,93 metros por segundo ao quadrado.
e esse valor acaba dando positivo mesmo, então a aceleração tangencial ela está atuando nessa direção positiva. Então vai acabar que o nosso semicírculo vai estar numa translação curvilínea nesse sentido horário. Bom, e para dar prosseguimento, agora a gente vai estar buscando encontrar quem é a força Bn, que é uma das forças que falta para a gente estar concluindo nossos cálculos. Agora a gente vai estar realizando um somatório de momentos em C. Então, como a gente viu, o nosso ponto C ele não é um ponto em que está fixo e nem é o centro de gravidade do nosso semicírculo. Então, a gente tem que estar adicionando aquela parcela da última dedução que a gente fez na videoaula anterior. Então, o nosso somatório de momentos ele tem que ser igual ao momento de inércia no ponto C, vezes alfa, mais o vetor R, que vai do ponto C até o centro de gravidade, mais a nossa massa, produto vetorial com a nossa massa, vezes a aceleração de C. Então, com isso, a gente vai calcular agora esses somatórios de momento. Primeiro, o momento que a força-peso causa em relação ao ponto C. Vai ser, a força-peso é quem? É 70 vezes 9,81. E a gente simplesmente tem que pegar a distância horizontal até o ponto C ali, porque a força P atua na vertical. Então, vai ser o próprio R barra que a gente calculou, que é 0,212. Menos... vamos para a força, as forças aqui, que estão em B ali, ó. Se a gente pega a força Bn, ela vai ter uma projeção na horizontal e uma projeção na vertical. A projeção na vertical vai estar atuando na linha de ação. A linha de ação dela vai estar passando pelo ponto C, então ela não vai causar momento. Então a gente precisa só da projeção horizontal. Então, fazendo aquela relação com os ângulos que a gente viu ali em cima, a gente vai ter meio, que se vocês observarem no desenho anterior, essa é a distância vertical entre B e C, vezes o Bn, vezes o cosseno de 30. Como vocês viram aqui no desenho, ó, com a direção normal, o ângulo é 60 graus com a vertical. Então, com a horizontal, ele vai ser 30 graus. Então, para projetar na horizontal, a gente tem que multiplicar por cosseno 30. E para a força tangencial, a gente vai ter a mesma coisa. A projeção na vertical não vai causar momento e na horizontal ela vai. Então, a gente vai ter mais meio, porque é a mesma distância, né? Vezes o BT multiplicado pelo cosseno de 60. E a própria força Cn não vai causar momento, porque ela está passando exatamente no ponto em que a gente quer saber o momento. Então, dando continuidade para a segunda parte, o nosso vetor que vai do ponto C até o nosso G, ele vai ser quem? Vai ser menos R barra em I, certo? Então, ele vai ser menos 0,212 em I e menos a metade de 0,5 em J, porque ele vai até aqui no meio, né? Então, vai ficar menos 0,25 J. Isso tem que fazer um produto vetorial com 70 multiplicado por. Agora, a nossa aceleração tangencial, a gente achou aqui anteriormente nesses cálculos, certo? Como a gente viu, o nosso sistema ele parte do repouso, então ele não tem velocidade. Então ele não tem aceleração normal nesse instante que a gente está analisando. Então nossa única aceleração desse sistema aqui vai ser a tangencial. Então, para proceder nos nossos cálculos, a gente tem que simplesmente projetar ela em x e y para poder calcular aqui o nosso produto vetorial. Então, nós vamos ter menos x, né? Se a gente fizer essa projeção aqui, e mais y, certo? Então, a gente vai ficar com menos 293 seno de 30 em i e mais 293 cosseno de 30 em j.
certo? Então, dando continuidade, a gente vai resolver e fazer os nossos cálculos para estar obtendo esse valor. Fazendo as nossas contas, a gente vai ter 145 do primeiro cálculo, 0,58, menos 0,433 BN, que é a força que a gente quer descobrir, mais 0,25 vezes o nosso BT, que a gente descobriu anteriormente, que ele vale menos 800. Isso vai ter que ser igual a menos 37,65 menos 25,63. Por que aqui a gente teve só dois números? Na hora que a gente faz os produtos vetoriais aqui, I vezes I vai ser zero, quando a gente faz um produto de I por I. E I vezes J vai dar esse primeiro número, depois a gente fez J vezes I, que vai dar esse número, e J vezes J dá zero. Então, a gente vai ter só dois números ali. Resolvendo essa equação aqui, a gente obtém que o nosso BN vale 20,5 newtons. Então, para finalizar, se a gente voltar para a barra e finalmente, para a barra AB no caso, né? E finalmente fizer um somatório de forças na direção normal, vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração normal do centro de gravidade. Só que isso aqui vale zero também, né? Porque a nossa massa é desprezível. Então, a gente vai ter que 20,47 menos AN tem que ser igual a zero. Então, o nosso AN vai valer 20,5, 20,47 newtons. O exercício é isso, galera. Obrigado por vocês terem assistido a nossa videoaula. Se você gostou, deixe o seu like, continue acompanhando os vídeos aqui no nosso canal, se inscrevam e acompanhem as outras séries de vídeos também. E muito obrigado por assistir novamente.